Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Vidas Vazias, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E nós então vamos estudar o capítulo 9, que tem como título Bendize, que quer dizer agradeça. E a Joana então começa o capítulo dizendo: a divindade dotou-te de recursos inapreciáveis, ou seja, que a gente nem pode avaliar, que ainda não te permitiste valorizar em suas profundas significações. Tão naturais se te apresentam no dia a dia existencial. O que a Joana está dizendo aqui? Que as bênçãos divinas, elas colocam para nós tantas coisas no nosso dia a dia que nós são tão naturais, fazem parte do nosso cotidiano de tal sorte que nós nem chegamos a avaliar o significado dessas coisas. E a partir deste parágrafo, a Joana então vai desenvolver o texto dizendo que a natureza nos dá verdadeiros exemplos da beleza e de tudo que nela contém, que favorece a nossa existência. Uma das coisas que me chama muita atenção é quando ela fala da planta, né, que rompe o solo, a pequena semente que é capaz de romper o solo e de repente se transforma numa planta robusta. E que isso é um exemplo para nós, porque em muitas ocasiões nós nos sentimos muito frágeis e, no entanto, podemos aprender com a natureza, enfrentando as dificuldades da vida. Mas ela não para por aí. Ela fala que nós devemos examinar todos os milagres da vida, né? Aqui o milagres entre aspas. Mas ela diz que com isso, examinando todas as coisas que nos acontecem, que estão aqui na natureza, por obra e graça do nosso Pai Celestial, nós não podemos negar a sabedoria dele, do Pai, né? Que elaborou, por exemplo, o aparelho digestivo para manter a harmonia entre bilhões e bilhões de indivíduos. Esses indivíduos são as nossas células, que operam em conjunto em favor das substâncias nutrientes. Mas além do sistema digestivo, ela fala do sistema circulatório, ela fala do nosso coração que bate sem que a gente tenha consciência desses batimentos, ela fala da circulação sanguínea, do nosso cérebro, né, do poder do nosso pensamento, da nossa mente, e por aí ela vai que tudo funciona de forma harmoniosa. Daí ela vai falar lá na frente assim: nenhum incidente, ocorrência alguma, tem lugar por ação do acaso, por automatismo da natureza. Então, tudo na natureza tem uma razão de ser, é programado. Não existe acaso na natureza. E, portanto, o que nos acontece tem uma razão de ser. E ela vai dizer isso num próximo parágrafo, quando ela diz: há uma lei de causa e efeito que responde por todas as interrogações que a mente elaborou. Então, o que é a lei de causa e efeito, né? A gente até brinca, né? Se eu plantei abacaxi, eu não tenho que esperar colher morango. Se eu plantei morango, eu não vou colher abacaxi, e assim por diante. Então, essa é a lei de causa e efeito. Eu colho aquilo que eu plantei na minha existência. Então, se eu estou passando por uma situação complicada, eu tenho que parar para pensar por que né, que a nossa mente faz essa pergunta: mas por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que para algumas pessoas a vida parece sorrir e para mim parece que dá tudo errado? Enfim, são questões que nós normalmente fazemos, mas a Joana está chamando a atenção aqui para a lei de causa e efeito.
porque assim nós vamos acalentar os nossos corações para entender por que passamos por determinadas situações e não por outra. Aqui ela termina a primeira parte do texto e ela então vai para a segunda parte quando ela diz assim: é certo que não consegues tudo quanto anelas, que anelar e desejar. Então ela diz assim, é bem verdade, né? Não se questiona isso. Nós desejamos muitas coisas e é certo que nem tudo que a gente deseja nós alcançamos. E ela também diz que, portanto, tem muitas alegrias que a gente gostaria de ter e que nós não conseguimos ter. Mas ela continua dizendo, não te permitas com isso, quer dizer, por não alcançar o que eu desejo, rebeldia. Né? Não é porque eu não alcanço determinadas coisas com as quais eu sonho que eu vou me tornar uma pessoa amarga, rebelde, batendo o pé, chutando o pau da barraca, como se diz. Então, isso é ser rebelde. Há razões poderosas, continua Joana, que trabalharam para que assim ocorra, em razão da programação do teu futuro, que nem sequer imaginas. Então, tudo que nos acontece, acontece porque há razões poderosas, que nós não temos ideia, porque a bondade divina é de tal porte e a sua sabedoria é tão superior a nós, que nós não alcançamos o porquê que ele, sendo justiça e amor, permite que nós passemos por situações das quais a gente, ou as quais a gente avalia como negativas. Aí ela continua. Impede-te o desespero em qualquer situação, especialmente quando ignoras a causa do aparente insucesso de hoje, que te poderá transformar em bênçãos no futuro. Então, olha só a fala da Joana, né? Impede-te, quer dizer, diga não. Quando você estiver em desespero, em vez de ficar arrancando os cabelos, você vai parar e vai dizer, epá, né? Deus é Pai, o meu desespero não vai resolver problema algum, eu vou lançar a mão de algumas técnicas para me acalmar, vou respirar fundo, vou orar, vou meditar, vou tomar um suco de maracujá, né, que é calmante, vou dar uma caminhada, qualquer coisa que seja, que não prejudique meu corpo físico e nem o meu espírito, eu devo lançar mão para quê? Para voltar ao meu equilíbrio, para não me deixar levar pelo desespero. E ela diz que isso é em qualquer situação, especialmente quando ignores a causa do aparente insucesso de hoje. Porque algumas coisas a gente até sabe por que a gente está passando, né? Algumas situações difíceis, a gente até pode rastrear e dizer, puxa, eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo ali atrás. Mas algumas vezes nós não sabemos por quê. Muitas vezes porque ou por nossa imaturidade, ou porque essas coisas têm causas remotas, lá atrás, algumas vezes até que suplantam a atual existência. E ela então diz que algumas desses insucessos de hoje, eles são insucessos aparentes. Porque quantas vezes o que nos acontece é que nós lastimamos, mais tarde a gente vai cair na real e dizer assim, puxa, graças a Deus isso aconteceu. Foi para o meu bem. E aí é quando ela vai dizer, essas situações de aparente, quer dizer, não é real, né? Um insucesso que não é real, ele poderá se transformar em bênção no futuro. Quer dizer, aquilo que hoje eu lastimo, amanhã eu posso dizer assim, graças a Deus que não aconteceu comigo aquilo que eu tanto sonhei, aquilo que eu tanto desejei. Aí ela continua dizendo, sob determinado aspecto, estás recolhendo aquilo que mereces, semeado no ontem, que foi o que a gente falou, né? Então,
Nós sempre recolhemos aquilo que nós semeamos anteriormente. É o plantio, né? A gente vai colher aquilo que a gente semeou. Outras vezes, continua Joana, há razões ponderáveis que postergaram os resultados, os bons resultados, porque ainda não tens condições para fruir aquilo que aspiras. Aqui eu fico pensando, por exemplo, nas crianças, quando elas desejam algumas coisas e os pais, por amá-las, por entender que elas ainda não têm maturidade, eles dizem, não, meu filho, você ainda não vai, papai, mamãe, não vão te proporcionar isso. Porque elas ainda não têm condições para fruir, para usufruir daquilo que elas aspiram. Continua Joana, tem paciência e permanece bendizendo a vida, que cuida da tua existência. Então a nossa vida cuida da nossa existência. E aqui vou retomar uma coisa que eu já mencionei num vídeo passado. A existência é esse período que vai do nascimento até a desencarnação. Então a nossa vida, que é única, né, ela vai cuidar, nós temos uma programação. Então não adianta a gente bater pé para querer algo que não está dentro da nossa programação de vida. E não está dentro porque nós não viria em nosso benefício. Por fim, continua Joana, esses aparentes insucessos constituem recursos preciosos para evitar amargas situações no futuro, que já não necessitas experienciar. Portanto, a negativa do agora representa bênçãos para depois. Então, olha só, muitas vezes na nossa infantilidade, na nossa vontade, né, no nosso imediatismo, a gente quer que determinadas coisas aconteçam agora. E ela diz que, e aí quando a gente não alcança, ela diz que esses insucessos são aparentes, mas eles constituem recursos preciosos que vão evitar dificuldades lá na frente. Depois ela diz, não poucas vezes, o licor de hoje se torna o vinagre desagradável do amanhã. No entanto, ele é necessário e útil. Então, o licor, né, é aquela bebida gostosa, docinha, mas ela vai dizer que ele se torna vinagre desagradável do amanhã. Quer dizer, o que hoje é doce, saboroso, pode se tornar amanhã no licor desagradável. Continua, de igual maneira, o desencanto deste momento será o deslumbramento do futuro que alcançarás. Então, o desencanto, o que é o desencanto? A tristeza, a decepção, a amargura de hoje, deste momento, do agora, será deslumbramento, né? Quando a nossa alma parece que volita, né, de tanta felicidade do futuro. E que alcançarás. Olha o que a Joana está falando. Mais cedo ou mais tarde, nós alcançaremos aquilo que nós desejamos, desde que aquilo é do nosso merecimento e está de acordo com a nossa programação de vida. Então, a bondade divina, se nós não merecermos passar por uma situação tenebrosa, uma dor, uma doença grave, se nós não merecermos isso, um acidente, a gente não vai passar. E se passarmos, nós temos que entender que isso faz parte da nossa programação. Quantas doenças nos ajudam a amadurecer? Quantas doenças nos ajudam a entender a dor do outro? Então, tudo que nos acontece tem uma razão de ser e nos ajuda a nos sensibilizarmos para com a problemática que a vida nos traz. E que, como a lei é de progresso, o espírito humano, ele vai aprendendo. A cada existência, a gente vai dando um passinho, ainda que pequenininho, mas a gente vai dando um passinho
à frente. Podemos parar? Podemos, se formos rebeldes. A gente pode parar. Retroceder, não. Porque o que a gente aprendeu, o que realmente se tornou uma coisa sedimentada na nossa bagagem espiritual, isso a gente não perde nunca. Mas o que a gente ainda não sedimentou, nós vamos ter que, cada reencarnação, a vida vai nos colocando desafios para que a gente vá avançando, né? Bom, aí a Joana continua dizendo: indispensável saber aplicar os valores inestimáveis com que a vida te honra e sempre bem dizer, quer dizer, nós sempre devemos, além de saber aplicar os valores que a vida nos favorece e que nós não podemos estimar, nós não conseguimos avaliar. Aqui ela está retornando lá aquele primeiro parágrafo do texto. E que a vida te honra, e sempre bem dizer a oportunidade de crescimento e adquirir a sabedoria da paz. Então, olha que bonitinho, né? A paz decorre da sabedoria da gente. E de onde que vem a nossa sabedoria? Do entendimento. Eu costumo observar determinadas pessoas que passam por situações terríveis e que me fazem ter vergonha, né, do quanto a vida sorriu e tem sorrido para mim. E essas pessoas muitas vezes são alegres, né? Parece que nada as atinge, vivem em paz. Não quer dizer que elas não têm os seus momentos de tristeza. Mas aí eu fico pensando, meu Deus, como é que pode? Né? Essa pessoa está passando por tudo isso e está bem, está feliz, está levando a vida, cai aqui, mas em seguida ela se levanta. Né? Isso é lindo de ver. E ela então diz que a gente deve, bem dizer, quer dizer, agradecer a vida e agradecer a oportunidade de crescer. Porque a cada existência nós podemos crescer. Porque cada existência coloca para nós provas. E quando a gente enfrenta essas provas com tranquilidade, a gente vai crescendo, a gente vai se tornando cada vez uma pessoa mais sábia e, portanto, onde a paz, né? Porque aí a gente vai enfrentando as situações sem desespero. Isso é paz. Não te desencantes, continua a Joana, nem te entristeças nunca. Por quê? Porque se a gente sabe que o Pai Celestial nos ama, que Ele não nos dá nada que não venha para o nosso bem, por que eu vou me desencantar? Por que eu vou me entristecer? Tem que me alegrar. Aprende a transformar em sucesso aquilo que consideras fracasso, somente porque não lograste o que almejavas. Então eu não consegui? Não consegui, paciência. Vou transformar o meu aparente insucesso em sucesso. A vida física é incomparável fortuna para o espírito no seu processo de evolução. E um corpo, mesmo quando mutilado ou enfermiço, débil ou atormentado, é uma sublime dádiva dos céus para a glória da imortalidade. Né? Então eu posso não ter uma perna, não ter um braço, eu posso vir cego ou ficar cego, eu posso ter uma doença terrível, né? Posso ter muitas dores, quer dizer, o meu corpo, eu posso passar por várias situações. Ainda assim, a vida física é uma incomparável fortuna para o espírito imortal. No processo de quê? No processo de evolução. E ela continua então dizendo, e um corpo, eu já li isso aqui, mesmo que mutilado, enfermiço, débil e tal. Bom, daí ela vai finalizar o texto dizendo, diante dos valores de rápida permanência, quais são os valores de rápida permanência? São os valores materiais.
Então, a tua joia não é tua, a tua casa não é tua, o teu carro não é teu, o teu corpo não é teu, porque a gente perde, né? Com a desencarnação, ele vai ficar. Enfim, tudo, a nossa roupa, a nossa... nada. Os nossos filhos não são nossos, nada, né? Então, são valores, claro que são, mas são de rápida permanência, porque tudo vai passar. E aqueles que fazem parte da vida eterna, aí ela contrapõe. Existem valores na vida que são passageiros e tem valores na vida que são permanentes. Quais são? Os nossos valores morais, o nosso conhecimento, o nosso saber, as nossas virtudes, o que a gente conquista que vai fazer parte da nossa bagagem espiritual. Então ela fala, não vaciles, quer dizer, não fique em dúvida quando os tiverem que eleger. Então, se eu tiver que escolher algo que é passageiro e algo que é permanente, eu não tenho que vacilar, eu tenho que escolher o que é permanente. Lindo esse texto, né? Capítulo 9 do livro Vidas Vazias. Se gostaram, deem um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.